Estamos de volta com o nosso Costa News. Agora são exatamente 7 horas e 41 minutos. Eu recebo aqui 2 convidados na manhã de hoje no nosso Costa News. Começar aqui pelas mulheres, no caso, sendo sempre cavalheiro. Hoje está comigo Carmen Tricha, ela que é assistente social do município. Bom dia, Carmen. Seja re-bem-vinda no caso, né? Já tivemos a tua estreia, então está retornando e já é re-bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia, João Carlos. Bom dia, David. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer recebê-los aqui novamente. Hoje estaremos, então, numa atmosfera um pouco diferente, porque eu aproveito essa ocasião. Fui bem lembrado aqui que hoje é o dia do funcionário público. Então, vocês, além da entrevista, estão representando os nossos diversos funcionários públicos que, nesse momento, a caminho do trabalho, também estão conferindo este nosso momento de entrevista. E o que é, então, só para a gente quebrar um pouco o gelo do assunto que virá em breve, o que é ser um funcionário público na concepção de vocês? É a responsabilidade de atender e de trabalhar pelo povo, né? Para trabalhar pelos nossos e oferecer um trabalho de excelência. Então, se capacitando, atendendo ao público, aquele que não atende ao público, que trabalha na parte interna, mas todos nós estamos comprometidos com o nosso trabalho para levar boas coisas para a população. E para você, João? É isso mesmo, eu acho que a gente precisa buscar sempre conhecimento mais para poder, no atendimento, na interação, né? Nessa interação com o munícipe que vem buscar, ele tem os direitos, ele tem os deveres, tem os direitos. Então nós temos essa incumbência de atendê-lo da melhor forma possível. E para isso precisa, claro, estudo, conhecimento, humanidade acima de tudo, no acolhimento às pessoas. E agora a gente gostaria de saber como é que foi essa experiência, como é que chega para vocês esse calendário de participar de uma iniciativa lá na capital Florianópolis, como é que surge esse convite, qual a finalidade dessa visita de vocês? Eu acredito que nessa última semana que aconteceu, né, João? Me corrija se eu estiver errado. O curso foi dia 21 e 22 de outubro, sim. Né, lá em Florianópolis. E acho que eu abro fazendo um agradecimento à gestão, né? A gestão Mota e Cláudio Rodrigues, secretária Adriana Mota, que nos autorizou, né? Nos autorizou a fazer esse curso. E para que, como eu falei, a gente traga aí o conhecimento para poder atender a população de São Miguel da melhor forma possível. Então, fica aqui o meu agradecimento à gestão Mota e Cláudio Rodrigues. Agora, Carmen, descreva para nós, então, como é que foi essa dinâmica, o que esse curso proporcionou para vocês e de que maneira que ele vai repercutir aqui no nosso cotidiano? Foi excelência, foi um congresso maravilhoso, muito bem organizado, todos os anos tem e a gente tem tido a oportunidade de participar e esse ano nós participamos aí na parte das boas práticas em saúde mental. Então, durou 2 dias e a gente teve vários assuntos que foram abordados, né, como saúde mental do trabalhador, a saúde mental em desastres naturais. Então, foram vários assuntos que a gente foi tratando, mas sempre em foco a saúde mental. E se abriu aí um novo horizonte, pelo menos para a equipe, né? Eu digo para mim, mas foram dias de muitas novidades, muitas formas de observar o paciente de saúde mental e trabalhar novas abordagens com ele, novos acolhimentos com ele. O que foi o centro desse encontro, João? Bom, assim, a gente observou lá no curso, né, que é o protagonismo do usuário, né? Eu acho que a gente viu uma palestra sobre crise, por exemplo, né, e que a crise precisa, assim, a gente precisa entender que o paciente e a família, eles têm que ter a sua autonomia, certo? Então, eu acho que para mim ficou esse aprendizado lá, que não é eu que estou lá estudando, né, ou também qualquer outro profissional, que tem a decisão pela vida do outro. Certo. Eu acho que o outro vem e a gente tem que respeitar a cultura dele, a crença dele, o tempo dele, os desejos dele, todo o processo familiar dele, e ele é imprescindível nesse processo, sabe? Então, para mim, eu até comentei com a Carmen, já venho vendo isso muito na faculdade de psicologia, mas o quanto é importante o profissional que está atendendo, ele ter essa sensibilidade
de que o paciente ele tem as suas potencialidades e nós precisamos trabalhar com isso, né? Não só olhar o diagnóstico. Ah, é depressão. Ah, ele usa droga. E daí? A gente vai olhar para ele como um ser humano, suas potencialidades, suas qualidades, aquilo que ele pode pôr em prática, né? Para ter uma qualidade de vida. E todas as palestras parece que se voltava nisso, né? Uhum. Ia, mas voltava, seja em desastre natural, né? Seja na saúde mental do trabalhador. Muito se falou sobre isso, o protagonismo do usuário e de suas famílias. A autonomia que o paciente pode ter no seu tratamento. Já se foi o tempo em que o paciente chega na frente do médico e somente o médico fala ao paciente. O paciente não é mais paciente. Sim. Ele é protagonista, ele tem essa autonomia. Então, ele pode conversar com o médico e falar, olha, doutor, esse medicamento já tomei, não me faz muito bem. Qual é as outras opções que a gente tem? É só remédio que vai me fazer bem? Existe outra coisa dentro da saúde mental que eu poderia fazer o meu tratamento? O tratamento, ele não é só medicamentoso, ele é a terapia com a psicóloga, ele é o grupo de jardinagem. Então, esse paciente, ele tem autonomia também de falar, peraí, doutor, eu sou além da minha doença, eu sou alguém além da depressão, alguém além das drogas, da esquizofrenia. A minha vida não gira só em torno disso. O que mais eu sou? E essa descoberta para o paciente, para o usuário do serviço, é importante, porque a partir disso ele se vê como um sujeito de direito mesmo, e alguém que pode escolher junto com o seu médico, com o seu psicólogo, novas formas de tratamento. A gente sabe do trabalho intenso que vocês têm aqui em São Miguel do Iguaçu, do papel que o CAPS representa para o município, mas se a gente falar de repente aqui para um ouvinte que ainda não conhece, de que maneira vocês atuam, o que vocês diriam? De repente pode se encaixar naquilo que ele necessita nesse momento e ele nem sabe. Então, por isso, a missão da gente aqui em comunicar e também fazer esses esclarecimentos. Olha, David, eu acredito que assim, saúde mental é algo muito novo. Então, esse protagonismo que nós estávamos falando, ele vem de acordo com a reforma psiquiátrica. Há pouquíssimos anos atrás, as pessoas, por qualquer desordem, qualquer devaneio, por muito pouco elas eram trancadas em hospitais psiquiátricos, e muitos conhecem a história, né? E quem não conhece, eu convido a dar um Google e olhar a história, né? E ler e se informar e ler a história da reforma psiquiátrica. Porque assim, é muito triste, né? As pessoas elas precisam conviver em sociedade. Então, agora, a gente tem que entender o seguinte, às vezes o paciente vem no grupo do CAPS, ou ele vem na psicoterapia, ou ele vem ali com o médico, com a equipe. Ele passa 50 minutos com a gente. Uhum. Então, o que a família ela tem que entender é que nós não fizemos milagre, não. Sim. Então, o paciente passar 50 minutos com a gente, ou 1 hora com a gente, ou 23 horas com a família, e a gente viu isso muito de um palestrante falando sobre isso lá, que é utopia a gente achar que a gente vai resolver os problemas se essa família não se organiza para acolher esse familiar, para ter uma família funcional, amorosa, com qualidade de vida. Então, a gente precisa pensar a saúde mental como prevenção, também como resolução, né? Mas de uma forma em que todos se envolvem no processo. Sim. Hoje, eu venho falando que, por exemplo, a reforma psiquiátrica ela vai de desencontro com a internação. Uhum. O CAPS existe para não internar as pessoas. O CAPS existe para promover qualidade de vida da pessoa dentro do seu território. Uhum. Só que muitos, quando chegam para a gente, quando vêm para nós, o caso já está muito grave. E a gente às vezes precisa olhar aquilo com um olhar já de uma intervenção mais profunda. Só que é o inverso disso. É como diabetes, é como uma pressão alta, é como qualquer outra patologia. Porém, a gente precisa promover saúde mental. Promover é isso. A gente viu muito, né, Carmen, lá a questão, o quanto não se lida com essas questões sozinho. Crise, não queira lidar com uma crise sozinho. Você vai adoecer junto, né? Entendo. Então, para isso, uma gama de profissionais. Da última vez que vocês estiveram aqui com a gente, sempre acontece, a entrevista encerra aqui e vai reverberando durante as próximas horas. Nós tivemos algumas mensagens dizendo do quanto é importante o trabalho de vocês aqui em São Miguel do Iguaçu. Eu esqueci até de encaminhar para você, João, o relato de... Aliás, encaminhei até o relato de um paciente, não me lembro agora o nome, dizendo que estava muito feliz de ter encontrado o CAPS em São Miguel do Iguaçu, que estava tendo um acompanhamento muito próximo. Não consigo lembrar agora, se ele estiver ouvindo, com certeza vai se manifestar aqui.
Mas quando as pessoas pensam no CAPS aqui, fica muito associado, de repente, à questão do alcoolismo, das drogas de um modo geral, e agora há pouco, em off, nós estávamos falando de um outro alerta que está surgindo, já está sendo discutido até no Congresso Nacional, que é a questão dos jogos, das bets. Já começou a respingar ali também essa questão, ou ainda é algo que vocês é um pouco desconhecido, ainda está se estudando de que maneira o enfrentamento sobre esses jogos online, por assim dizer? Aos poucos tem chegado ao nosso serviço, sim, pessoas que estão com uma depressão mais forte por conta dos jogos, né? A pessoa se empolga, é um vício, assim como o álcool, a droga, é uma droga, né? Sim. E a pessoa começa a se empolgar nesse jogo, ela começa muitas vezes a perder aquilo que nem tem mais, e isso acaba gerando aí uma questão nela, né? E está chegando ao nosso serviço. A gente acredita que existem muito mais casos no município que não chegam até nós pela vergonha, né? Às vezes a pessoa vende o carro, vende a casa, vende aquilo que tem, e para fazer dinheiro, para jogar mais, para sentir mais prazer, para ter aquela adrenalina do perder e ganhar. Será que agora eu ganho? Será que agora eu perco? Se eu perdi, eu vou jogar para tentar recuperar o que eu perdi. E a pessoa acaba perdendo tudo, né? Tudo e mais um pouco, porque ela acaba se afastando da família também. A família muitas vezes não percebe o que está acontecendo, porque o celular, você está aqui, ou você pode estar no WhatsApp, num videozinho, qualquer coisa. E às vezes a pessoa está jogando. Então, é um acesso muito fácil. E a gente acredita que a vergonha de ter perdido tudo faz com que as pessoas não venham até o nosso serviço. Mas já tem chegado ao nosso serviço, sim, a gente já está atendendo e estamos tentando aí nos capacitar em relação a isso, porque é uma novidade, apesar de estar relacionado ali à questão do vício, mas ainda é uma novidade, né? E o público é sempre mais jovens, é meia idade, ou não tem assim uma métrica? O que eu tenho visto, mas não vamos levar isso como um estudo, mas sim, é o que eu tenho visto, pessoas em torno de 35, 40 anos. O que é considerado pior, né? Porque já tem um pouquinho mais de experiência. Mas talvez a gente tenha que ver algum estudo sobre isso ainda. Mas... Olha, nós estivemos, eu e o outro profissional lá do CAPS, o Bruno, nós estivemos em Curitiba sobre isso, fazendo um curso também, né? Pouco tempo atrás. E ainda não se tem ainda não tem pesquisa. Sabe-se que os impactos são enormes na população brasileira. Mas ainda não tem, porque o investimento das casas de apostas, de uma série de situações, está muito alto, foi muito alto. Então, quando eles estão pesquisando, já mudou. Um exemplo. A pessoa jogava lá, perdia 10. Certo. Aí vem os mecanismos. Agora você não perdeu 10, você perdeu só 7. Na cabeça da pessoa, ela acha que ganhou 3. Na realidade, ela perdeu 7. Então, tudo isso, os impactos sociais, econômicos, de saúde, não se tem ainda uma pesquisa bem elaborada. Um psiquiatra muito bom palestrou com a gente lá e ele deu essa notícia. Agora, o que é importante a população saber, como eu tinha comentado com você antes, o núcleo cerebral é o mesmo da droga. Tá? O sistema de recompensa advindo com o jogo é o mesmo do álcool, do cigarro e de outras drogas. Então, a pessoa que está jogando, ela tem que saber. Ela pode jogar, se tornar uma dependente, como ela pode jogar e não se tornar uma dependente. Sim. Mas toda pessoa que está jogando, seja uma vez por dia ou 2 vezes por dia, ela está correndo o risco de se tornar dependente. Isso não tem como apontar, como medir, né, assim. Mas ela precisa saber disso, né? Estamos caminhando para a reta final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a presença de vocês. Gostaria mais, de verdade, de explorar um pouco mais essa experiência que vocês vivenciaram lá em Florianópolis. Quero que vocês, nesse nosso encerramento, então, destaquem os serviços que são oferecidos no CAPS, quem pode procurar. E o João também, se você não sabe, ouvinte, ele tem uma colaboração comigo aqui todos os sábados, sempre após as 7 horas. A gente fica na ansiedade, aguardar essa pílula do conhecimento, essa contribuição aqui para o nosso programa que se chama Voz da Comunidade. Então, o de sábado próximo já vai ser elaborado, né, João? Com certeza. Eu queria agradecer a oportunidade da Rádio Costa Oeste, né, de poder vir aqui falar e
finalizar dizendo o seguinte: esses cursos que a gente tem participado através da gestão municipal, Mota e Cláudio Rodrigues, aponta para nós para onde a gente tem que ir. O que o CAPES está fazendo e que é certo, né? Ou o que o CAPES está fazendo que é errado. Com certeza existem muitos erros, muitas coisas a serem melhoradas. Mas esses cursos mostram para a gente isso, David. Para onde a gente está indo. Como atender a população da melhor forma possível. Então é muito importante.